Graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Tiago Porto e estou gravando essa mensagem só para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. E eu convido você que pode, pegue a sua Bíblia Sagrada, pega o teu exemplar da palavra de Deus, abra comigo no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 3, passagem muito conhecida aqui do Evangelho. Jesus é ungido em Betânia. Amém? Eu faço uso hoje da Nova Almeida atualizada, uma versão muito boa da versão de Almeida. Ela é uma versão que é contemporânea, porém ela não foge, não distancia tanto das versões mais eruditas. Eu gosto muito dessa versão. Amém? E recomendo também a sua leitura. Muito boa mesmo. NAA. Glórias sejam dadas a Deus. Amém? Se você não tem como acessar a sua Bíblia física, não tem problema. Apenas redobre agora a tua atenção, elimina todo o foco de distração, porque o Senhor, Ele vai falar com você. Amém? Marcos 14, verso 3 em diante, nos diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que este desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus lhe disse: deixem a mulher em paz, porque vocês estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade, lhes digo que aonde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela. Amém? Louvado seja Deus. Fecha os teus olhos por um momento. Amém? Ore comigo, Pai, na tua presença, Senhor, nós nos colocamos em oração. Pai, nós estamos diante de ti, diante da tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor, que é poderosa para salvar, para transformar vidas. Sim, meu Pai, eu te peço, fala, meu Pai, de uma maneira poderosa a cada vida, Pai, a cada coração. Senhor, onde quer que esteja, meu Pai, um filho teu, Pai, ouvindo, Pai, essa mensagem, que ele seja tocado neste momento. Toca agora, Senhor, toca o coração do teu filho, da tua filha, Pai. Aonde quer, meu Pai amado, que o teu filho esteja, aonde quer que ele esteja neste momento, Pai, que o lugar onde ele está venha ser, meu Pai amado, tomado pela tua presença, Senhor, assim como o Senhor, meu Pai, encheu aquela casa onde eles estavam assentados, lá em Atos 2, aquele cenáculo. Ah, meu Pai amado, aquele salão gigante, Pai amado, onde eles jantavam. Ali, Senhor, meu Pai amado, eles estavam em oração, Pai. Enche, meu Pai, também essa casa, Senhor, que todo mal, meu Pai, contra a vida do teu filho seja repreendido. Pai, direciona a vida do teu filho, Pai amado. Ó, Pai, direciona a vida da tua filha, meu Pai. Abençoa a tua igreja, Senhor, é o que eu te peço, Pai. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Jesus, amados, está aqui praticamente, findando o seu ministério. Ele está indo para Jerusalém, onde nós sabemos que ele vai estar se entregando, ali nas mãos dos pecadores, para que a vontade do Senhor seja feita, para que ele venha ali, através do seu sacrifício vicário, proporcionar salvação, propiciação pelos pecados, perdão pelos pecados, redenção eterna e vida eterna, consequentemente, amém? A todos através do seu sangue, através da sua morte e também ressurreição. E, amados, Deus tocou no coração de Maria de Betânia. Para quem não sabe, essa Maria que unge, o Senhor Jesus, ela é irmã de Marta, ela é irmã de Lázaro, e neste momento eles estavam na casa, não deles, estavam na casa de um homem chamado Simão, era um discípulo também, que a Bíblia fala que ele era leproso, mas com certeza é um
leproso, porque o Senhor Jesus, ele purificava, ele curava, sempre o Senhor operava grandes milagres, né? E aqui é uma referência, né, de qual Simão eles estavam falando. E a Bíblia diz que essa mulher, ela tinha um tesouro muito grande, um perfume valiosíssimo, armazenado num vaso também valiosíssimo, que o alabastro era um vaso de uma espécie de mármore indiano, era um material raro também e muito precioso, né? E o puro nardo, engraçado, né, que Jesus ele fala mais para frente que Jesus, essa mulher preparou ele para o seu sepultamento, que o nardo é um perfume também muito usado, né, no sepultamento, mas de pessoas nobres, né, de pessoas, né, como reis, por exemplo, né, e Jesus, ele era o rei dos reis, o senhor dos senhores, e Maria, pelos olhos, né, da fé, com os olhos espirituais abertos, ela enxergava que Jesus não era simplesmente o professor, não era simplesmente um rabino, não era simplesmente um rabi. Jesus, ele era o rei dos reis e estava para se entregar, para fazer a vontade do Senhor. E ela, movida pelo Espírito, ela voluntariamente, ela oferta o seu tesouro para o Senhor Jesus. E ela rompe barreiras, ela rompe paradigmas, porque ela rouba totalmente a cena quando ela chega ali até Jesus e ela unge, né, a cabeça do Senhor Jesus, prepara o Senhor Jesus, né, e ela derrama todo, não é um pingo, porque bastava um pinguinho do perfume que seria, você sabe que os perfumes, os bons perfumes, né, que estão em frascos pequenos, não precisa usar muito, porque ele é tão bom que não precisa. E aquela mulher, ela derrama tudo, ela oferta tudo ao Senhor Jesus. E o Espírito Santo me traz neste dia para ministrar ao teu coração, ministrar ao coração da igreja sobre a necessidade, amados, de nós adorarmos ao Senhor sem nenhum tipo de reservas. Amados, essa mulher, ela não teve, amados, ali ninguém falando para ela, você precisa adorar o Senhor, olha, você precisa dar o seu melhor para o Senhor, olha, você precisa sacrificar para o Senhor. Ela não teve ninguém, sabe, ali orientando ela, falando no ouvido dela sobre isso. Ela simplesmente, ela abre o coração e ela doa, ela dá, ela oferta, ela adora ao Senhor. Amado, isso fala de coração, isso fala de entrega de alma, amados. Ela não coloca preço, ela não coloca dificuldade, ela não coloca empecilho, mas ela vai até a casa dela e ela busca. Com certeza a casa desse Simão não era longe da casa dela. Ela vai até a casa dela, ela busca, ela quer adorar o Senhor. Ela não coloca impedimento, ela não coloca empecilho, ela não deixa pensamentos contrários, sabe, atrapalhar o que ela quer fazer, atrapalhar aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração. Amado, não deixa nada atrapalhar você de adorar, não deixa nada atrapalhar você de se entregar ao Senhor. Amém? Ela não tem nenhuma barreira de timidez, ela não tem nenhuma barreira de vergonha, ela rompe, amados, preconceitos, porque a mulher não tinha oportunidades, né, diante dos homens, diante dos judeus. A mulher era inferiorizada e muitas das vezes, amados, nós somos, né, inferiorizados pelo mundo, escanteados pelo mundo, e o Senhor está falando para mim e para você: adora, entrega o teu melhor ao Senhor. Amém? O Senhor, amados, Deus, ele deu o seu melhor para nós. Amém? Quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, fala que foi de sobremodo. Isso mostra a dimensão do amor do Pai, porque a Bíblia diz que morrer por algum justo, talvez alguém ouse, mas morrer por pessoas más, morrer por pecadores, quem ousaria? A Bíblia diz que Deus nos amou estando nós ainda em pecado. A Bíblia diz que, amados, todos nós estávamos desviados, nenhum justo ele viu, nenhum sequer. E ele nos dá o seu melhor.
sem reserva, ele nos entrega o seu unigênito para morrer por nós, para nos salvar, que é Jesus. E igualmente Jesus também não coloca obstáculos, não coloca nenhuma barreira. Ele não fala, Pai, envia um serafim, envia um querubim, envia um arcanjo. Não, ele fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso está revelado no livro de Salmos. Ele se apresenta para o Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Amém? Antes de tudo estava escrito, aleluias. Amados, o Senhor Jesus, ele se entrega voluntariamente. E ele explica isso, que ninguém toma a vida dele, ele mesmo voluntariamente a dá. Ele fala, ninguém toma a minha vida, ninguém me assassina, eu entrego a minha vida. E por isso que o Pai me ama, amém? E o Pai ama todos aqueles que se entregam, amém? E o Pai deu o seu melhor, Jesus deu o seu melhor, amém? Amados, então por que nós não vamos dar o nosso melhor para o Senhor? Por que nós não vamos adorar? Por que nós vamos ficar colocando dificuldades? Por que nós vamos colocar barreiras? Por que nós vamos ficar com reservas? Amados, em nome de Jesus, livra-te de toda reserva, livra-te de toda barreira, amados, dentro de você, amém? E as barreiras que vier, sabe, no exterior, rompa também no nome do Senhor Jesus, porque Ele merece, amém? Ele merece que você quebre o teu vaso, Ele merece que você entregue o teu perfume, Ele merece que você entregue o teu coração, que você entregue a sua vida, porque o que é mais precioso do que a vida? Ele quer que você entregue a sua vida, porque Ele deu a sua vida para você. Ele quer que você dê todo o seu coração, porque Ele te deu todo o seu coração. Então, amados, o Senhor não quer que você venha, sabe, é por isso que ele fala na palavra que nós não podemos adorar outros senhores, ter dois senhores, nós não podemos ser mornos, porque ele não foi morno, ele não titubeou, ele não ficou em cima do muro, ele simplesmente, aleluia, nos deu o seu melhor, amém? Foi até o fim, foi valente, porque ele se despojou. A Bíblia diz que quando Jesus ele veio, ele se despoja de todo o poder da divindade. Você pode compreender a dimensão disso, a profundidade do que Cristo Jesus ele fez? Ele abriu mão de todo o seu poder divino. Ele assume a humanidade, ele foi 100% homem. Você pode compreender a profundidade disso? Aleluia. E ele se entrega, ele enfrenta, amados. Ele sofre, tanto é que quando ele está para se entregar, ele está tão aflito, porque ele consegue ver o que está ali na frente, ele sabe das profecias, e a sua angústia é tão grande que o seu suor se transforma em gotas de sangue, e ele fica em pavor, ele fala, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas a oração de Jesus não termina aí, ele fala, mas que seja feita a tua vontade. E ele se entrega. Quando os captores vêm para tentar pegar Jesus ali, os malfeitores, os pecadores, ali Pedro esboça uma reação, corta, até mesmo fere a orelha de mal, Jesus cura, e Jesus fala, guarda Pedro, sua espada, você não acha que se eu orasse agora, Deus, o Pai não enviaria 12 legiões de anjos? Mas ele fala, mas como se cumpririam as escrituras se eu fizesse? Eu preciso me entregar, Pedro. E ele se entrega, assim como Isaac se entrega, aleluias, como o cordeiro para Abraão, aleluia. E assim como Abraão não priva, sabe, de entregar o seu filho unigênito, aleluia. Assim Jesus faz, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Porque reservas no teu coração, porque titubear os pensamentos, porque, meu querido, em nome de Jesus, meu querido, o Senhor não teve reservas nenhuma, Ele se entregou completamente para você, aleluia, por mim, por você, por nós, amém, aleluia. João já dizia, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, amém. Ore comigo, Pai, neste momento eu quero te agradecer, Pai. Senhor, como diz o apóstolo Paulo, teu amor nos constrange, Senhor. Meu Pai, tão pecadores, Senhor, tão falhos, Senhor, tão pecadores, Senhor, mas mesmo assim o Senhor nos amou, mesmo assim o Senhor nos lavou no seu próprio sangue carmesim. O Senhor nos purificou, nos redimiu, nos limpou, Senhor, eu te glorifico, Pai.
E eu te peço, Senhor, neste momento, toma o teu filho. Ah, meu Pai amado, nós oferecemos ao Senhor, meu Pai, a nossa vida. Eu ofereço a Ti, Senhor, o que é mais precioso, meu Pai amado, do que a vida, do que a vida que o Senhor nos deu. Ah, Senhor, e nós colocamos, meu Pai, diante do Senhor, como Davi disse, tudo é teu, Senhor. Nós apenas colocamos nas tuas mãos o que o Senhor mesmo nos deu, Pai. E nós colocamos, Senhor, tudo diante de Ti, Senhor. Recebe, Pai, recebe a vida do teu filho, da tua filha. Ore comigo, Pai, eu entrego nas tuas mãos a minha vida. Ora comigo, meu irmão, ora comigo, minha irmã. Pai, eu entrego meu coração diante do Senhor, entrego minha vida. Recebe, Senhor, como um cheiro suave e agradável nas tuas narinas, Senhor. Eu te amo, eu te adoro. Me recebe nos teus braços, Senhor. E cumpra em mim o teu querer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Amém. Eu estou sentindo fortemente a presença do Espírito Santo neste momento. Deus abençoe a tua vida, meu querido. E eu peço para você compartilhar a mensagem do Evangelho para que muitas e muitos corações sejam também abençoados e edificados. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua casa, a tua família e até a próxima mensagem, se assim o Senhor permitir. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.